pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa do YouTube, que graças a Deus tem, assim, chegado a muitos lugares. Eu tenho recebido muitos feedbacks dos nossos assuntos aqui, que tem sido esclarecedor, tem sido muito bom, aprendizado. Alguns chegam a ser até meio que engraçados, quem viu aí o episódio com a Mariana, que foi maravilhoso. Mas hoje eu tô tipo que realizando um pouco de um sonho meu como profissional da área da psicopedagogia. Há 15 anos, né, que eu me formei, e nós da área da terapia sempre tivemos muita dificuldade de encontrar terapeutas que soubessem Libras. E eu consegui encontrar uma bênção, uma fono, gente, sonho de consumo de todo terapeuta, de toda psicopedagoga que trabalha com Libras, sabe que a criança precisa de uma fono. E para quem indicar? A Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Prazer ter você aqui, né? Cíntia não foi minha aluna da Libras, né? Eu tenho trago sempre alguns alunos, mas a Libras nos apresentou, né? Sim. E tem sido uma bênção. E eu trouxe ela hoje aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho dela e sobre como a gente pode ajudar na Libras a fazer essa questão com a fome. Bom, começa falando, se apresentando. Eu sei pouco sobre você e para as pessoas também conhecerem mais. Quem é a Cíntia? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Já falei isso várias vezes para você, que sou sua fã, né? Eu já te seguia no Instagram e realmente, como você sempre fala, que Deus une propósitos. Uhum. E o Senhor nos uniu, Uhum. né? Então, vamos lá. Cíntia, quem é Cíntia? Ô, pergunta difícil, né? Então, vamos lá. Cíntia é uma fono apaixonada pela profissão. Amo de paixão. É uma mulher muito temente ao Senhor. Uma filha de pais incríveis, que é abaixo de Deus. Se hoje eu tenho essa profissão, se eu estou onde estou, graças aos meus pais. Esposa de um cara super companheiro, tia de 4 sobrinhos maravilhosos. Inclusive tem uma no bastidor ali. Isso. E irmã de 2 mulheres também incríveis. Essa é a Cíntia. Rodeada de pessoas maravilhosas, né? Sim, minha família sempre Deus. Deus e família. Bom, como foi a escolha da profissão? Assim, escolher ser fono. Da onde que surgiu essa vontade? Porque geralmente quando a gente é criança, as pessoas perguntam: o que você vai ser quando crescer, né? No meu caso, assim, eu sempre falava que ia ser Paquita, né? Modelo, assim, né? Mas Deus foi direcionando pra outra coisa. E amém por isso. E você? Graças a Deus. Aí depois do documentário da Paquita, graças a Deus, né? E aí, o que fez você escolher ser quem você é hoje? A fono. Então, na verdade, eu nunca sonhei, nem nunca imaginei um dia ser fonoaudióloga. Desde criança, eu sempre sonhei ser professora. Fui professora durante 3 anos, consegui fazer o magistério, consegui lecionar. E aí minha mãe falou assim: você vai parar de trabalhar porque você vai ter que fazer alguma faculdade. A faculdade na qual onde eu me formei estava com uma promoção para quem era estudante de colégio público, porque a gente sempre estudou em colégio público. E tinha uma promoção lá que quem fosse estudante de colégio público teria 50% de desconto durante toda a graduação. E minha mãe falou assim: é essa a oportunidade de você e sua irmã, minha irmã mais velha, Carol, de ter uma graduação. E aí fomos fazer o vestibular. Chegando lá, qual curso eu me inscrevi? Moda. Nossa, tá assim, sonho. Moda. Falei, não, você é estilista. Vou no meio do glamour, televisão, ficar famosa. Fiz o vestibular. Não formou turma. E minha irmã fez para educação física e minha irmã já ia iniciar para educação física. E aí o reitor chamou todos aqueles alunos que fizeram o vestibular e que não formou turma e falou assim: olha, não vai formar turma, você pode escolher qualquer curso que eu coloco você, menos medicina que não tem vaga. E me deu uma listagem de cursos. Falei, bom, educação física tá fora porque eu não sei nadar. Inclusive, não sei nadar até hoje. Letras, porque eu amava lecionar. Falei, letras não, porque eu não sei inglês.
porque é português e inglês, né? Uhum. E aí eu fui pro exclusão. Odonto, vou ser dentista, vou ficar rica, né? E naquela época, odonto era mais caro que medicina. Aí a minha mãe falou, nem com 50% de desconto. Minha mãe, nem se você quisesse. Não dá. E aí eu fui vendo, chegou fono. Aí eu, mãe, a Carol fez fono. Minha irmã tem gagueira. A mãe da Manu. Tem gagueira. Eu falei, mãe, Carol fez fono, trabalhava com criança e eu gosto de trabalhar com criança. E aí a pergunta pro reitor foi, tem matemática no curso? Não, eu sou zero em exatas. Não, não tem matemática. Eu falei, então eu vou ser fono porque trabalha com crianças. E ele virou e falou assim, olha, não vai formar turma, porque não tem procura para esse curso. Isso foi lá em 2004. Já tem um tempinho. Ele, ó, você pode esperar, se formar turma, a gente entra em contato. Tá bom. No dia 9 de março, no dia do meu aniversário, a faculdade liga e fala o seguinte, olha, eu não sei como, mas nós vamos formar uma turma com 9 alunos. Nós precisaríamos de 25 no mínimo. Com 9 alunos, nós vamos formar turma. A frase foi essa, não sei como. E aí estudamos... Nós sabemos. Nós sabemos. E aí, durante os 4 anos de curso, foi aquele, sai aluno, em aluno transferido de outra faculdade, e no final das contas, dos 9, somente 4 que realmente foi do início ao fim, e no final só tinha 7 alunos formando. Então eu falo que não foi eu que escolhi a fonoaudiologia, foi o senhor que escolheu que eu fosse fonoaudiólogo. Graças a Deus por isso, Senhor. Obrigada a Deus. É verdade. E essa foi, assim, a escolha da fonoaudiologia. Não foi eu que escolhi, foi o senhor que escolheu. E a Libras entrou aí por quê, então? Porque a Libras entrou depois, então. Muito depois. E aí, por que você fez essa escolha já sabendo que a Libras ia te ajudar? Ou foi algum paciente que chegou? Como é que foi esse despertar para incluir a Libras no seu currículo? Então, na minha época, fonoaudiólogo não poderia nem falar em Libras. Uhum. Não podia. E aí eu fiz um estágio, um dos estágios obrigatórios, foi num colégio do professor Marcos Gil, aqui em Mesquita, e tinha uma turma de surdos. E a professora com qual eu fazia estágio, ela tirava um dia de semana, que era dia de quarta-feira, para fazer atendimento com a turma de surdo. E aquilo, tipo assim, me despertou. E aí, mas durante a graduação, a gente não tinha dentro da grade curricular a matéria Libras, porque não podia. Então, eu vivi um momento da minha formação que não podia Libras. Não se falava em Libras. E aí, aquele plim adormeceu. E aí eu tive um paciente que a mãe dele era intérprete, a Fernanda. E aí ela postou que ela ia dar aula numa igreja batista. Eu falei assim, Fernanda, me fala o dia que eu vou até você, lá em Figueira. Nossa, aí, depois de me ter o couto, Vila de Cabo, aquelas bandas lá. E aí ela falou assim, por que a gente não monta uma turma na igreja? E foi aí que foi aflorando, voltando, né? O sonho foi acordando. Uhum. Ai, que bom. E hoje o reconhecimento da fono? As pessoas, porque a gente sabe que a terapia ainda tanto faz em qualquer área. Hoje é até melhor. As pessoas hoje reconhecem que precisam de um psicólogo, precisam de uma psicopedagoga, de uma fono, mas ainda a gente sabe que a sociedade, algumas pessoas ainda têm, tipo, acha que é frescura, vem da criança, né? E como é que é isso hoje, esse reconhecimento? Você vê que houve uma melhora? É reconhecido hoje melhor ou... Sim. O reconhecimento, ele evoluiu, aumentou bastante, mas ainda existem muitos tabus, muitos mitos, muitas crenças que levam as pessoas a achar que é no tempo da criança, é frescura, isso aí é coisa para rico. Rico que leva o filho para fora. Pobre não tem isso, não. Uhum. Mas isso relacionando à terapia. Mas voltando para todo o âmbito dentro da área da fonoaudiologia, a profissão está muito visada, com preparação de cantores, hoje
programas de televisões, a gente vê o fonoaudiólogo falando, orientando, fazendo exercício, aquecimento vocal, desaquece, até mesmo em shows. Então, assim, a visibilidade do fonoaudiólogo hoje está bastante grande, cresceu bastante. Que bom, né? E quais os desafios hoje? Você pegou essa época de que não se falava, né? A fono não poderia falar em Libras. Mas hoje, quais os desafios que você vê Libras e fono? Assim, de chegar um paciente surdo no seu consultório, qual o maior desafio hoje para você, como profissional e que entende sobre os dois assuntos? O maior desafio que eu enfrento não é nem com o surdo, é com a família. Não sei porque eu sabia que tu ia responder isso, porque eu acho que isso é geral, né? É geral, é com a família. Porque a língua materna do surdo é a Libras. E quando a família chega ao consultório, procura um fonoaudiólogo, ele quer que o surdo fale. Só que nem todo surdo vai falar. E também para o surdo falar, a gente precisa de N coisas para que aconteça o desenvolvimento da fala e da linguagem. E a maior dificuldade é fazer com que a família entenda a necessidade de, primeiro, ele dominar Libras e, numa consequência, a oralização. E até mesmo os pais saberem Libras. Porque senão o seu trabalho vai todo por buraco abaixo em casa. Porque eu trabalho Libras, oralização e a família mímica. Porque não é Libras, não é oralização, não é nada. Então essa é a maior dificuldade. Você já pegou alguma família que estivesse aberta mesmo? Tipo, eu tô aqui, que você mandar eu vou fazer? Já teve? Todos falam que vão fazer no dia da avaliação. Falaram uma coisa. Não, vamos fazer, porque eu sempre falo, trabalho com fono é parceria com a família. Eu não sou a dona da razão. Mas estudou pra isso. E vocês passam mais tempo com a pessoa do que eu. Então, o que eu orientar, vocês precisam pelo menos tentar fazer. Seu público hoje é só criança? Ou só criança. Hoje é só criança. E aí, na hora, eles vão falar que eles fazem sim. E, na verdade, infelizmente, não fazem. Ou com relação a Libras, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu não tenho condição financeira. Eles sempre vão colocar uma dificuldade no caminho. Infelizmente. Isso em todas as áreas, né? Eu, como psicopedagoga, também encontro essas dificuldades, né? E os pais estão sempre colocando culpa em todo mundo, né? Infelizmente. Vou fazer uma pergunta que nem estava aqui no meu script, mas me deu uma curiosidade agora, até como terapeuta também, embora hoje eu não estou exercendo esse lado da psicopedagogia, mas a gente sabe que quando um paciente chega a primeira vez no consultório, na psicopedagogia tem a IOCA, algumas questões que a gente faz ali para conhecer o paciente, né? Quando chega um surdo, bem para você, é o mesmo tipo da primeira sessão, do primeiro encontro, é a mesma coisa que você usa com o surdo, com o ouvinte, ou tem que mudar a estratégia de primeiro encontro? Ou a partir daí que você vai... Como que é esse primeiro encontro com o surdo e com o ouvinte? Então, na verdade, eu sempre quebro protocolos, porque não existe receitas de bolo. O que eu faço com um surdo, eu vou fazer com outro surdo, ou o que eu faço com uma criança ouvinte, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que eu avalio é mediante o que os pais apresentam. Hoje, eu falo assim, o que você espera que o fono ajude o seu filho? Eu preciso disso, disso e disso. Então, eu vou avaliar aquilo ali para eu poder trabalhar. Entendeu? Ele fala algumas palavras, mas ele ainda fala muito embolado. Então, eu vou aplicar um teste de fala. E aí, nesse teste de fala, geralmente eu encontro também uma dificuldade de linguagem. Vocabulário que ele não conhece. Significado. Então, uma coisa vai puxando a outra. E já chegou paciente não soubesse Libras? Sim. Não sei nem o que perguntar, depois daí o que você faz? Sim, porque aí eu tive que ensinar o beabá da Libras para eu criar alguma comunicação. E aí, essa criança ela tinha até 3 anos e ela era recém-implantada, implante coclear. Então, os pais não sabem Libras, até hoje.
E eu falei, olha, ela precisa, na escola, você precisa ir lá no município, da Secretaria de Educação, e solicitar um intérprete para ela. Um professor de Libras para ela. E aí ela foi, lutou, pelo menos isso ela porque isso conseguiu. demora, né? Demora. Mas pelo menos essa orientação ela conseguiu seguir. E hoje ela já sabe muita coisa em Libras. E o que os pais sabem é o que ela ensina. Ai, que lindo. O que ela ensina. Conselho para quem está começando agora. Trabalho de fono, tem essa vontade, tem o sonho de ser, né, fonoaudióloga. Qual o conselho que você daria hoje? Então, não vá pela questão de, tipo, nossa, hoje fonoaudiólogo, muitas crianças com autismo, muitas crianças com deficiência intelectual, vou fazer fono, porque agora precisa de muito fono. Não vá por esse lado. É uma graduação difícil, não é uma graduação fácil. São quantos anos, Gira? São 4 anos. E fora as especializações que a gente tem que fazer, né? Você se torna como se fosse um clínico geral. Você sai de lá tendo o conhecimento bem superficial de todas as áreas dentro da fonoaudiologia. Mas não é um curso fácil, é um curso difícil. Lembra que eu falei que eu não queria estudar matemática? Primeiro período, física acústica. Então, tem física acústica. Dentro da matéria de audiologia, da parte de audição, onde eu sou formada, tem muita física, muita acústica, porque a audição é onda sonora. Então, você estuda física, tem cálculo, muita anatomia, muita neurologia, quase em todos os períodos. Você tem quanto tempo de formada? 17 anos. Bastante tempo já. Me formei em 2007. E aí... 17? Vou fazer as contas. Ó, eu sou ruim em matemática. Essa parte. Vamos aí, 2007, 17, 27. Vai por aí. Por aí. Aí bota aqui do lado aqui carregando. Ou então, eu formei em 2007. Por aí. E aí, é um curso difícil, tem estágio. Chega no 4º período, tem estágio obrigatório. E aí você tem que se dedicar. Então, você estuda num período e faz estágio no outro. E aproveite todos os estágios que vocês possam fazer. Aproveite todos. Porque é ali que a gente vai adquirir conhecimento e até mesmo saber, eu quero seguir essa linha, eu quero seguir essa. Porque durante o curso eu queria uma, no final do curso eu queria outro, me formei em outro, tô em outra. né? Aqui, ó. Eu falei que queria ser fono neonatal, porque eu amo bebês. Tanto que meu TCC, a monografia, foi de UTI neonatal. Que é a distância de UTI neonatal. Depois eu falei que ia trabalhar em empresas fazendo audiometria. Tô fora. Me especializei em audiologia, que trabalha com terapia. Então... Hoje você aceita estagiárias no seu consultório? Aceito. Já tive alguns já. Quem quiser, eu vou botar o seu contato para que as pessoas... momento perrengue. Ai, meu Deus. Que pode ser um perrengue triste ou um perrengue leve, né? Tipo aquele momento que... O que você teria para compartilhar pra gente aquele momento que pode ter sido um momento, tipo, triste da sua vida, dentro da sua profissão, ou um momento, tipo, engraçado mesmo? Teria algum momento para compartilhar, um momento perrengue? Eu casei foi em 2011. Então, foi 2010. Eu até trabalhava aqui no Centro de Vila dos Teles. E esse é um perrengue triste. Era um hospital que os idosos moravam ali. E eu atendi alguns idosos, né? Porque eu atendi adultos. E aí eu cheguei, já estava lá já há um tempo, aí chegava na recepção e falava assim, oi, bom dia. Tô indo lá atender o fulano. Doutora, fulano morreu. Aí eu, hã? Começava a chorar. Virei as costas, peguei o ônibus, fui do centro do Vila até Nova Iguaçu chorando.
E não pode, né? Demonstrar, assim. Não. É. Mas você acaba criando vínculo. Pega afeto, pega Não, amor. e também bate aquela culpa, né? Pô, tu chegou tão feliz e o pessoal triste porque o fulano tinha morrido e você se sente assim, tipo, meu Deus. O fulano morreu. Eu, hã? Aí eu comecei a chorar. E você naquele dia tinha ido só pra atender o fulano? Gente, meu Deus. Horrível. É, realmente. E o outro? E o momento feliz, que é o que eu, sim, vivo dia a dia no consultório, é quando uma criança consegue falar um fonema certinho, e aí eu perco a linha, eu comemoro, eu grito, bato na mesa, levanto, faço dancinha, e eles ficam tudo assim parados olhando pra minha cara. Ou quando uma criança que chegou com atraso na fala, que não fala, e aí começou a falar as primeiras palavrinhas. Ai, imagina. Isso. Esse é o melhor perrengue de uma fono, aquele perrengão gostosão. É, sim. Satisfação, né? De que... É o auge da minha profissão. Aham. É isso. É Ai, bom demais. que bom, né? Isso não tem... Aí isso compensa o choro que do... Sim, e quando uma criança recebe alta, eu sempre compartilho lá no meu Instagram, quando a criança recebe alta é muito gratificante. Assim, missão dada, missão cumprida. Já, quanto tempo, mais ou menos assim, por alto, uma criança com atraso na fala fica fazendo um tratamento? Depende. Se for um atraso gerado pelo autismo, para sempre. Um síndrome de Down, para sempre. Surdo também, né? Surdo, em sua grande maioria, também. Mas se for só um atraso, alguma coisa que levou e não tem nada por trás disso, 1 ano, 2 anos. Infelizmente, a terapia fonoaudiológica, ela é de médio a longo prazo. Se pudesse existir uma pílulazinha, rapidinho. Mas infelizmente não. Bom, agora vamos naquele momento caixa preta. Aquelas perguntinhas. Tem uma pergunta aqui, gente, eu sou doida. Tu é doida pra perguntar, porque é uma curiosidade minha. Ai, meu Deus. Mas eu preciso da curiosidade de você também. Pega aí a primeira. Ai, meu Deus do céu. Lê. Pode ler? Pode. Porque todo mundo faz essa pergunta. Acho que eu sei qual é. Porque toda fono olha para a nossa boca. Gente, isso aí, uma vez, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, a gente tinha contato com uma outra fono, e ela falou assim, eu gosto de conversar bem com fulano, não, porque eu converso bem com fulano, fica olhando pra minha boca. E aí eu reparei que realmente as fonos têm essa mania de ficar olhando pra nossa boca, né? E aí, por quê? Por que vocês estão olhando pra boca? Toda avaliando, né? É mesmo, faz fica mesmo. É involuntário. É involuntário. E quem convive com você é a mesma coisa. Por exemplo, agora é programa eleitoral, né? Na televisão. Todos já têm diagnóstico. Todos. Sério? Gente. É involuntário. Isso a gente já abstrai, né? Já entra. Isso, eu achava que assim, será que estou com uma coisa no dente? Aí ficar olhando pra minha boca. Mas não, depois eu entendi que deve ter alguma coisa. Que língua é essa? Gente, que voz é essa? É sério, gente. Ai. Que tem tique, vício de linguagem que fica repetindo a mesma palavra sempre. É o tempo todo. Meu Deus do céu. Acho que eu pensei no dente até falar o programa. Vamos ver o próximo. Isso também é demais. O que não se deve falar perto de uma fono? É isso aí, assim, o que não deve falar perto de um intérprete de Libras, que você faz linguagem de sinais, que você faz gestos, a gente odeia isso, né? Sim. Então, perto de uma fono também deve ter aquelas palavrinhas quando a pessoa fala, né? Até doeu o ouvido, tipo, né? Você quer corrigir, mas às vezes tem que ser educado. Quais são essas palavras que a gente não deve falar perto? Isso é ruim que eu tô perguntando no final do programa, eu tinha que ter perguntado sobre isso, porque se eu já falei alguma coisa, já vai bater, pronto. Então vamos lá, ó. Anota aí. Primeiro. Criança com 2 anos não fala, é normal. Criança de 2 anos não fala, é normal. Porque o pai também demorou para falar. Gente, pelo amor de Deus. Com 2 anos, uma criança já tem que ter um vocabulário de aproximadamente 100 palavrinhas, 200 palavrinhas e formando frases. Mamãe dá, papai quer, vem uau.
Já um vocabulário Ó, gente, interessante. bem grande. Então, uma criança com 2 anos que não fala, não atende pelo nome, não brinca com a função correta que a gente fala, que são as funções executivas dos brinquedos, isso não está dentro do esperado para o desenvolvimento dela. Existem marcos do desenvolvimento. Então, se você pegar a caderneta de vacinação, de todo, tem lá, ó, os marcos do desenvolvimento. O que é esperado por uma criança de 2 anos? Então, não tem essa. Ah, ele não fala porque tem preguiça. Gente, não existe preguiça. Eu tenho preguiça para lavar a louça, eu tenho preguiça para poder ir para a escola, eu tenho preguiça para fazer dever de casa. Preguiça para falar não existe. Não existe, viu, gente? Ó, Então, ó, interessante. por favor, nunca fale isso perto de um fone. E as pessoas têm essa mania, né? Ai, não fala que eu chamo o pai, eu chamo o pai. A pessoa tem sempre alguém bem na família. Ele tá intertido, ele não te deu atenção porque ele tá intertido com um brinquedo. Não é bem assim. Tem mais alguma coisa que a gente não pode falar perto de uma fono? Você poderia compartilhar, mas a gente não paga livro aqui também. Pode, uma coisa assim, que até o slogan da campanha da gagueira, que é gagueira não tem graça, tem tratamento. Que chama taxa, né, as pessoas de gaguinho, igual o nosso governador, ele tem gagueira. Fala, o gaguinho, o que fica ali repetindo, fazendo meme com gagueira. Eu odeio isso. Primeiro porque a minha irmã tem gagueira. Eu também tenho, né? Não sei se você já percebeu. Não tem. Foi? Tem não. Esqueci, né? Eu tô ficando uma fome. Eu não posso falar, meu Deus. Porque assim, existem momentos que nós podemos ser desfluentes. Não sou aquela que a gente... Existem momentos que nós podemos ser desfluentes. Num momento ansioso, num momento nervoso. Posso apresentar ali um bloqueio, uma repetição, mas isso é por uma questão emocional. Agora, patológico, não. Gente, eu não sou caga. Vou fazer minha vida toda assim, caga. Não, porque às vezes, assim, eu paraliso em algumas letras, em algumas sílabas, né? Então, assim, eu sempre achei que eu era gaga. Porque desde criança, eu fiz fono quando era criança, né? E eu achei que eu que conseguia, tipo, me desenvolver aprendendo a falar, né? Porque nós, quando a gente vai paralisar uma palavra, pela experiência, você já sabe qual é a palavra, isso aí. E aí, às vezes, eu uso um sinônimo para não gaguejar naquela palavra, entendeu? Mas isso não é gagueira, então. Isso são estratégias. Porque você é bem fluente. A não ser que lá atrás você teve a gagueira mesmo. Eu chegava a bater o pé no chão, né, pra poder falar. Então isso que você faz é uma técnica. Eu mesmo faço a minha técnica, viu? Porque o gago, ele gagueja por quê? Porque ele sabe que naquela palavra ele não vai conseguir. Então a gente fala que é uma gagueira de antecipação. Então a gente ensina, se naquela palavra eu já sei que eu não vou conseguir, eu uso outra. Isso, eu sou assim hoje. É técnica. Então provavelmente a sua fono te ensinou lá atrás e você aprendeu isso. Não me ensinou. Não ensinou? Não. A sua fono deveria ter ensinado. Não, é porque o que acontece? Eu até cheguei a fazer fono, mas na época meu pai ficou desempregado, não pude mais pagar. Depois, quando eu fiz a pós, o meu TCC foi sobre a gagueira. Então, eu pesquisando, estudando, vi que eu mesmo poderia curar a minha gagueira, entendeu? Então, eu mesmo ali, pesquisando tudo que eu tinha que pesquisar, eu queria entender o porquê e tal. Aí Você é bem fluente. Bem fluente. Que bom, né? Pelo menos pode voltar não peguei, gente. Na Libras não me deixou. Vamos lá, a última perguntinha da caixa preta. Essa eu tô curiosa, sabe essa pergunta? Só que vocês já sabem. Não, que você... Qual a resposta, no caso, você já sabe. Qual a profissão não seria de jeito nenhum? Exatas. Depois de ter voltado aqui aos 17 anos. Nunca, exatas nunca. Nunca mesmo. Nada que fosse relacionada... 1 mais 1 na calculadora dá errado. Nossa. Exatas, não. Não mesmo. Bom, gente, agora é aquele momento que a intérprete pode ser liberada, a gente desliga ali, que agora é eu e a convidada. Como a minha convidada sabe Libras, né? Nós vamos fazer aquele momento, tipo, eu pergunto e ela se analisa. Uma pergunta que eu vou fazer um sinal e ela vai sinalizar a resposta do que aquilo significa para ela, ok? Vamos lá? Vamos lá. Profissão. Profissão
quê, né? Por quê? Libras. Surdez. Um tema importante Para a da comunidade comunidade surda surda e ouvinte. e ouvinte. É porque geralmente a gente usa esse pra culto, né? Ah, comunidade. Comunidade é sociedade, a gente usa, Mas, Quer cortar? oi, a gente corta isso depois, tá? Quer fazer de novo? Vou de novo então. Surdez. Tema importante para todas as pessoas. Que as pessoas deveriam saber, né? Mas, assim, você falou uma coisa importante no início, é que as pessoas não conhecem, não têm o conhecimento e julga, né? E às vezes, tipo, surdez, na Libras, a questão bem da fono do que você falou aí, que a criança com 2 anos não fala ainda porque é igual o pai, né? Então, assim, antes da gente poder falar, né? Pesquisa antes, né? Para não falar bobeira. Voz. O surdo tem voz. Isso aí. Tem. Família. Ela, então, ela falou aqui no início sobre a família, que foi a base ali principal para a vida dela e para ela ser quem ela é hoje, né? E Deus. Então, rapidinho. Esse barulho vai atrapalhar, não? Eu falei com o Rafael, assim, deixa eu ver se eu consigo parar. Acho que esse momento também silenciou. Se ele não bater agora, eu não vou saber. Então vamos continuar enquanto ela só falta exatamente. Ok, podemos? Deus. Maravilhoso. Segurança. Só morreu? Você falou de uma forma de ajudar a sua mãe tão assim, bonito que deu a entender que ela ainda estava viva, assim, sabe? Então foi sua mãe que te apresentou, te mostrou Deus. Foi ela que fez você conhecer, né? Sustentou. Até. Porque essa vida é difícil, é verdade. Gente, para estar hoje na profissão, tanto como Libras, fono, ou essas que, assim, precisa de empatia, amor, porque é difícil. Acessibilidade é difícil. Bom, Cíntia, qual é o teu sinal? Cíntia, foi um prazer, né, te receber aqui. A gente aprendeu, né, um pouquinho mais. Eu, então, assim, aprendi, descobri algumas coisas que eu não sabia. E deixa o seu contato, né, para quem quiser entrar em contato bem com você para fazer um acompanhamento, né, para levar o filho, surdo ou ouvinte. Fique à vontade. Então vamos lá. Meu Instagram é @Cíntia, Cíntia com C e TH. Vou botar escrito bem na legenda, que fica mais fácil, tá? @Cíntia Fono. Eu não só trabalho com terapias, com surdos e ouvintes. Eu trabalho realizando o teste da orelhinha para a gente fechar o diagnóstico de surdez ou dizer que a audição tá ok. E também trabalho realizando o teste da linguinha para ver se o bebê tem a língua presa ou não. Então me sigam lá no Instagram.
Ok? Prazer mais uma vez, tá? Ok, gente? Então até o próximo episódio.